Então falávamos dos atos abusivos, né? Especificamente utilizando o exemplo do bar, que em função do ruído excessivo produzido pelo seu funcionamento, pelos seus clientes, acaba incomodando a vizinhança. Dizíamos que aquela pessoa que se sente prejudicada, aquele vizinho que se sente prejudicado, pode requerer judicialmente a cessação dessa interferência nociva ao seu sossego. E que nesse caso o juiz, para solucionar o conflito entre os vizinhos, pode determinar medidas diversas da simples cessação da atividade. É possível, nesses casos de atos abusivos, a determinação do cumprimento de certas providências capazes de minimizar o desconforto para o limite daquilo que é razoável. Terceiro tipo de interferência, aquela que é proveniente dos atos lesivos. Agora eu peço atenção de vocês. Atos lesivos são aqueles que, embora causem prejuízo aos vizinhos, embora de algum modo afetem a segurança, o sossego ou a saúde dos proprietários e possuidores de imóveis vizinhos, não tem origem numa conduta anormal do proprietário. Ao contrário, são atos que causam interferências aos vizinhos, mas que são praticados pelo proprietário ou possuidor do imóvel gerador de maneira legal e sem abuso. Muitas vezes até com autorização do poder público. Imaginem uma fábrica situada, uma indústria, uma pequena indústria situada num bairro residencial. Um bairro, lógico, natureza mista, mas com residências próximas, residências ao lado mesmo. A pequena indústria cumpre todos os requisitos legais para funcionar. Tem alvará, todas as autorizações necessárias, vigilância sanitária, prefeitura, tudo certinho. Opera dentro dos horários previstos pela lei municipal. Fornece equipamentos de segurança para todos os funcionários, instala todos os equipamentos para minimizar transtornos de ordem ambiental. Mas ainda assim, o simples funcionamento do local causa algum transtorno, especialmente para a saúde, muitas vezes, da vizinhança, né? De repente tem lá uma chaminé que tem todos os filtros exigidos pela legislação, mas solta uma fumaça que acaba gerando algum desconforto para os vizinhos. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês todos, acredito, conheçam a Ponta da Praia e acredito que saibam que nos últimos 10, 15 anos houve um boom imobiliário naquela região, né? Muitos prédios, principalmente grandes torres, né, de vários apartamentos, foram construídas naquele bairro. Muitas delas em locais bem próximos à Avenida Portuária e ao terminal que mexe com grãos no Porto de Santos. E há uma determinada época do ano que, em razão da movimentação excessiva de grãos, soja principalmente, há a emissão de um
odor não muito agradável, que por vezes até acaba avançando para outros bairros, Macuco, Estuário, aqueles bairros mais próximos do porto, mas que se concentra muito na ponta da praia. As empresas que ali operam estão operando regularmente, com todas as autorizações, passando por todas as fiscalizações, mas ainda assim isso acaba causando algum incômodo para os moradores da região. O que fazer nesses casos? Não é possível se proibir o desempenho da atividade. O máximo que será possível fazer nesses casos de atos lesivos será aqueles vizinhos que se sentirem prejudicados exigirem a sua redução, se isso for possível. Ocorre que na maioria dos casos não é possível. E aí os vizinhos vão ter que acabar convivendo, né, com esse transtorno. Não dá para parar o Porto de Santos porque pessoas que passaram a residir na ponta da praia, que foi ocupada, né, por residências bem depois do porto já estar instalado, né, e operar, não dá para impedir o funcionamento de empresas do porto que operam regularmente, cumprindo todas as exigências, porque algumas pessoas que chegaram depois acabaram ficando incomodadas. A mesma coisa, o canal de acesso ao porto. Muitos prédios nos últimos anos foram construídos na região da Ponta da Praia, no canal ali. Tem o famoso condomínio Jardins da Grécia, as 5 Torres, tem um outro condomínio mais próximo da Balsa, vários prédios ali na Rei Alberto também construídos, Rei Alberto, a avenida que passa atrás, também prédios altos, novos, enfim. Ali houve um adensamento muito grande nos últimos anos. Só que acontece, ali é o acesso ao porto. Os navios todos entram por ali. E quando entram, acabam acionando lá a buzina do navio, né? E isso muitas vezes acaba causando um desconforto para as pessoas que estão morando ali. Às vezes de madrugada escuta-se o barulho do navio, né, sinalizando que vai entrar no porto. Para quem mora mais próximo ainda ali da balsa, o próprio barulho da atracação das balsas, do tráfego das balsas ali, aquilo causa um ruído natural. Pode até ser que aquilo chegue a realmente interferir, né, na saúde, no sossego, na segurança de uma maneira um pouco além do razoável, do tolerável. Mas nesses casos, se não for possível reduzir o incômodo, os moradores, infelizmente, vão ter que aprender a conviver com ele. Tá certo? Então, lembrem-se, quando estivermos diante de uma interferência derivada de um ato lesivo, não é possível a determinação por parte do juiz, quando o judiciário for acionado pelo vizinho incomodado, de simplesmente fazer cessar a atividade. No máximo, se possível, segundo o artigo 1278 do Código Civil, determinar medidas que possam reduzir de alguma maneira o incômodo. Vou ler o 1278 para vocês. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, que é o caso dos atos lesivos, que são decorrentes de desempenho de atividades legalmente autorizadas e desempenhadas com a chancela do poder público.
caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Eventualmente, e aí é importante destacar isso, a vizinhança lesada pelas interferências poderá exigir uma indenização do vizinho responsável pela geração dos danos. Mas jamais vai poder pedir ao juiz que determine a cessação da atividade. Então, olha, já que não é possível resolver o problema, já que eu vou ter que conviver com isso, eu quero ser indenizado. Agora, evidentemente que o autor dessa ação vai ter que demonstrar efetivamente ao juízo quais são esses danos. Não existe presunção de dano. E nós vamos ver mais à frente, no próximo vídeo, que não é qualquer tipo de dano que é indenizado. Né? Não é qualquer incômodo que pode gerar um dano indenizável. Né? É preciso saber se o incômodo é ou não tolerável. E a tolerabilidade do incômodo está muito relacionada à identificação do tipo de conflito, do local em que ele ocorre, do grau de tolerabilidade que deve ser exigido dos moradores. A gente vai falar disso com mais calma no próximo vídeo. Então vejam, para a gente encerrar aqui, o uso anormal da propriedade pode decorrer de atos ilegais, abusivos ou lesivos. Nos ilegais e nos abusivos, é possível o juiz determinar a cessação da atividade. Nos ilegais, a cessação da atividade é a medida a ser adotada pelo juiz, porque o juiz não pode transigir com a lei. Nos atos abusivos, o juiz deve deixar o fechamento, a cessação da atividade, que é a medida mais drástica, como medida subsidiária, a ser decretada apenas se outras medidas de redução do incômodo para níveis toleráveis se mostrarem inócuas, não produzirem efeito. Quanto aos atos abusivos, não é possível, de maneira nenhuma, se decretar a cessação da atividade, porque a atividade é praticada dentro da lei, sem abuso e com a chancela do poder público. O que se pode, eventualmente, é determinar uma medida que seja capaz de reduzir, ainda que minimamente, o impacto da atividade. Se essa medida não for possível, porque já são tomadas todas as medidas exigidas por parte de quem explora a atividade, resta ao proprietário atingido o direito de pleitear uma indenização cabal com fundamento no artigo 1278 do Código Civil. Tudo bem? Nós vamos no próximo vídeo tratar da solução desses conflitos e estabelecer alguns critérios que podem ser utilizados pelo juiz no momento em que esses conflitos surgem.